E aqui em São Paulo, o governo do estado determinou finalmente o fim da obrigatoriedade de máscaras em locais fechados. Mas a medida ainda é vista com preocupação, com algumas ressalvas por alguns setores. Repórter Daniel Lian agora conosco. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, Daniel. Como fica a discussão, por exemplo, dentro dos condomínios, hein? Adriana, bom dia a você, bom dia a todos. Essa discussão ainda tem realmente ressalvas nos condomínios. Muitos condôminos ainda têm dúvidas sobre essa questão. Lembrando que o governo de São Paulo, nesta semana, tirou a obrigatoriedade exatamente das máscaras e, com isto, o governo de São Paulo acabou liberando até mesmo nos locais fechados, não só nos ambientes abertos, também nos ambientes fechados. Nós vamos conversar com o senhor Omar Anawati, ele que é diretor de condomínio da Associação de Bens e Imóveis do Estado de São Paulo e também de condomínios. Senhor Omar, eu gostaria de começar aqui falando com o senhor em relação ao uso de máscaras. Ainda segue facultativo, não? Esse decreto do governo, essa lei, ela liberou, como você bem disse, né, de uma semana para cá a gente tinha uma liberação para espaços abertos, agora já estamos totalmente liberados para usar máscara em locais fechados também. Essa prerrogativa passa a ser do condomínio, né? Condomínio, o ideal é que ele informe os condôminos sobre essa situação e realmente o condomínio siga as orientações do Estado, das autoridades de saúde, como vem fazendo desde o início da pandemia. Nas áreas comuns, há muitas dúvidas em relação às áreas comuns. Todas essas áreas, então, agora as pessoas podem andar sem máscaras com tranquilidade. Sim, nos espaços abertos, até uma semana atrás, era restrito a áreas comuns como piscina, passeios, né, passagens do condomínio. Agora, realmente, todas as áreas comuns estão incluídas nessa flexibilização da lei e o condomínio pode ficar tranquilo. O ideal é que o síndico faça aí uma comunicação, alguma coisa ratificando aos condôminos essa posição para todo mundo ficar tranquilo e poder deixar as máscaras de lado aí. Colocando circulares, enfim, nas áreas comuns, também nos próprios elevadores? Sim, de alguma forma informando por circulares, redes sociais, portais de internet dentro das administradoras. Os condomínios recebem muito por e-mail, comunicações. Então, formas de comunicação não é o que vai dificultar essa situação. E a recomendação nos elevadores, porque é um ambiente mais do que fechado. Exatamente, os elevadores eram uma preocupação muito grande durante a pandemia, né? Você tinha aí aquela questão até de se tinha uma pessoa dentro, outra família não entrava, você tinha um rodízio para o uso dos elevadores, né? Acho que foi o ambiente realmente mais restritivo durante esse tempo todo. Mas não há nada que restrinja hoje ou que separe o elevador dessas decisões, né? Ele é um ambiente fechado, ele é um ambiente comum, a princípio está liberado o uso das máscaras também nos elevadores. Nas academias a mesma coisa. Na mesma coisa. O que os condomínios fizeram também durante a pandemia foi a questão de restrição de número de pessoas, né? Em academias, por exemplo, com reserva de horário e tal. Isso não tem nada a ver com máscara, né? São situações de pandemia que isso foi sendo flexibilizado e já vem sendo flexibilizado com a melhora dos números aí da pandemia. Agora a questão da máscara acho que é o final, né? É a última situação que tem que ser tratada aí nos condomínios. Agora, se os condôminos decidirem por maioria, não, aqui nós queremos manter o uso de máscaras nas áreas comuns, como é que fica essa situação? A ABIC tem orientado ao síndico para ele não ficar sozinho, isolado numa situação de tomar essa decisão, consultar os condôminos, né? Se tiver um grupo no condomínio significativo que venha com esse tipo de demanda, o ideal é você chamar uma assembleia, discutir, explicar, porque no entendimento da ABIC, a assembleia também não teria forças de criar uma regra interna que possa podar a liberdade individual do condômino de acordo com a lei, não usar a máscara. Mas é um assunto que, se tornar polêmico, que se leve para uma assembleia para a gente tirar as dúvidas de todo mundo. Agora, se for feita uma assembleia, houver a maioria pela ainda manutenção do uso de máscaras, isso se sobrepõe à lei estadual? A gente entende que não se sobrepõe, né? O prédio pode criar algumas normas internas com relação ao fluxo de pessoas, número de pessoas, uso dos salões, como a gente vinha falando, né? Mas com relação à máscara, a gente está tratando eu entendo que de liberdade individual de cada um. Eu acho que a pessoa que estiver incomodada ou realmente não quiser usar a máscara, tem o direito de continuar usando,
mas eu entendo que é difícil exigir que uma minoria obrigatoriamente continue usando a máscara, né? Mesmo com uma decisão de assembleia. Mas é algo que pode ser discutido, é buscar um consenso entre os condôminos. Para a gente finalizar, o ideal é seguir ainda os protocolos, não? Acho que muitos protocolos, muitas coisas. A pandemia deixou um aprendizado para a gente, não só com relação à Covid, né? Outras doenças que têm transmissão respiratória, transmissão por contato, o uso da máscara, do álcool gel, são situações que a gente poderia usar em determinadas situações. Mas cada um deve ter a sua liberdade preservada para poder, de acordo com o seu entendimento da lei, tomar as precauções que achar necessário. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Tá aí, portanto, esses são os esclarecimentos. Aqui estamos agora em um condomínio, esses são os esclarecimentos exatamente sobre as dúvidas, né, que há ainda por parte das pessoas sobre como agir nos condomínios. O ideal é que ainda haja o bom senso, as pessoas sigam ainda os protocolos básicos, né, para os cuidados, mas a situação é esta, já está liberado também nas áreas comuns dos edifícios, dos condomínios. Adriana, tchau. Perfeito, Daniel. Obrigado ao entrevistado também. Professor Acácio Miranda Filho, como vai ficar essa discussão agora, não é? Será que vai dar briga por aí nesses ambientes como condomínios? Vale o bom senso? Vale uma lei para todos? A proibição é para transporte público e para locais com serviços de saúde. Mas academias de ginástica, salões de beleza, locais onde as pessoas ainda ficam um pouco aglomeradas, como vai ser, como vai funcionar? Um decreto que foi anunciado pelo João Dória tem qual poder jurídico? O decreto do governo do estado deixa de exigir a utilização da máscara. Então, quando nós falamos sobre flexibilização, não há mais a obrigatoriedade na utilização das máscaras nos locais abertos e fechados, salvaguardadas as exceções às quais você fez menção. No que diz respeito aos condomínios, o que se exige, e a Assembleia tem poderes para decidir sobre a urbanidade na convivência dos vizinhos. E eu creio, por mais que seja um entusiasta da máscara, que ela não diz respeito sobre a urbanidade. Cada vizinho, cada condômino pode manter a utilização, mas como o entrevistado bem disse, não pode exigir dos demais que eles hajam em desconformidade a uma legislação estadual. José Maria Trindade, você que vive aí o dia a dia de Brasília, a questão das máscaras, até uma polêmica dentro do Congresso Nacional. E como é que fica essa questão do bom senso, hein, Zé? Pois na verdade não houve proibição das máscaras, né? Quem quiser fica, e a impressão que eu tenho é que isso chegou para ficar. Não é mais aquela história do japonês que saía de férias com máscara e tal, eles têm essa cultura e agora é todo o país. Naturalmente, isso deve ser questionado por um ou outro condômino na justiça. Mas o Supremo definiu que o direito individual, que é cláusula pétrea da Constituição, tratado de maneira muito especial pelo Constituinte, ele acaba não valendo essa cláusula de direito individual quando se trata do direito coletivo, que é superior ao direito individual. Mas só que as leis têm hierarquia e uma determinação de um condomínio é inferior a uma determinação estadual e a determinação nacional. Mas eu tenho certeza que isso vai parar na mesa de um juiz. O senhor acredita também, Acácio, professor justamente de direito, devem acontecer agora muitas discussões em ambientes jurídicos devido ao uso ou não da máscara? Isso tem acontecido desde o começo da pandemia, acho que agora não será diferente. A única coisa é que deixará de ser discutida a liberdade individual e passará a ser discutida a vontade dos condôminos. Mas quem quiser, professor, num condomínio pode exigir ou não? O condomínio não pode exigir, no meu entendimento, Tiago, uma vez que a Assembleia é soberana para decidir sobre a urbanidade na convivência dos condôminos. Já que há uma legislação estadual e, como o Zé bem disse, que se sobrepõe aquilo que diz respeito à Assembleia, então não acho que o condomínio possa exigir a utilização. Mas como o Zé bem disse também, ele não pode obrigar que quem quer usar a não usar.